Tarde, nós estamos iniciando a nossa reunião evangélica da tarde, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, o que nós viemos fazer no mundo, por que nós fomos criados, qual é a lei de evolução e de progresso que Deus espera de nós, e o que nós podemos esperar da vida futura. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa casa espiritual, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, por nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de A Fé Transporta Montanhas. O estudo da tarde se refere ao item 1, que tem o subtítulo de Poder da Fé. São dos registros de São Mateus, em que está registrado o seguinte termo: quando ele veio de encontro ao povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São dos registros de São Mateus, capítulo 17, versos 14 a 20. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Luciana, passando a palavra ao Lucas. Meus caros irmãos, boa tarde a todos.
Hoje nós vamos estudar um trecho do Evangelho de Jesus que está dentro dos registros de Mateus, no capítulo 17. Essa passagem, meus irmãos, ela, de certa forma, ela nos toca muito o coração, porque o que aconteceu naquele episódio que Mateus registrou é algo que acontece com uma certa frequência nesta casa que busca estudar e viver o Evangelho de Jesus, bem como em muitas outras escolas cristãs de fé. E aí nós vamos entender, vamos aqui recapitular a passagem evangélica. Conforme a leitura que nos foi lida, o que era o fato em si ocorrido? Havia um pai que estava já de certa forma aflito com o quadro que seu filho apresentava. Segundo Mateus registrou, o pai descreve para Jesus que seu filho seria lunático e que caía muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Imaginem, meus irmãos, para a gente começar a fazer ideia do quadro da situação descrita por Mateus. Imaginemos no lugar deste pai. Qual pai, qual mãe não quer o melhor para o filho, não quer ver o filho em paz, bem, equilibrado, com saúde, estudando, trabalhando, desenvolvendo-se em todos os sentidos que a vida comporta? Entretanto, aquele pai vivia com o problema com o filho, nós não sabemos há quanto tempo, mas o fato é que, conforme a doutrina espírita nos explica, era um problema obsessivo severo, difícil, categorizado, meus irmãos, pela doutrina espírita como um processo de subjugação. Num quadro obsessivo como esse, o espírito obsessor ou os espíritos obsessores, porque podem ser mais de um, adquirem tal domínio, adquirem tal ascendência sobre o obsidiado, que muitas vezes faz com que ele faça coisas que uma pessoa, no mínimo de sua razão e de seu equilíbrio mental, não faria. E o que aquele espírito obsessor ou os espíritos obsessores faziam com ele? Jogava ele no fogo, jogava ele na água, colocava a sua própria integridade física em risco, fazendo com que aquele pai sofresse muito. E ele então se aproximou de Jesus e disse o seguinte: mestre, eu procurei seus discípulos, mas eles não fizeram nada. Não que eles não quisessem, mas eles não conseguiram ajudar meu filho. Me ajude, Senhor. Era o que aquele pai pedia, certamente ali preocupado ou até mesmo desesperado, aflito em ver o filho passando por aquilo. Jesus então fala que chame, que traga aqui o menino, me traga aqui o menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, que a gente sabe hoje, conforme a doutrina nos explica, são irmãos nossos temporariamente infelizes, inferiores, que perseguem, que prejudicam, mas que um dia vão mudar. O fato é que Jesus afastou aquele espírito, que se afastou do menino, que imediatamente ficou são. A criança curou-se imediatamente do processo obsessivo. Os discípulos que observaram tudo aquilo, vieram então encontrar-se com Jesus e lhe perguntaram: por que nós não conseguimos fazer isso, mestre? Como que o Senhor faz isso e a gente não consegue? Parece, meus irmãos, que era uma espécie de um poder mágico de Jesus. Era o que os discípulos pensavam. Como se fosse ali um amuleto, uma varinha mágica, ou um poder secreto que o Cristo tinha e que fazia com que um ou mais obsessores se afastassem. Assim foi com essa criança, assim aconteceu também lá em Gadara, quando Jesus desembarcou do outro lado, da outra margem do lago de Genezaré, e Jesus
sempre conseguia aliviar ou mesmo afastar os processos obsessivos. E aí, meus irmãos, veio a resposta do Cristo dizendo para eles o seguinte: vocês não conseguiram por causa da vossa incredulidade, devido à falta de fé que vocês têm. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, de uma sementinha bem pequenininha, vocês falariam para essa montanha: transporta-te daí para ali, ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então, essa passagem aqui relembrada e resumida por nós, ela é algo que acontece nas mais diversas situações, não só na doutrina espírita, como no meio evangélico, no catolicismo, porque vez ou outra, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos aos processos obsessivos. Nenhum de nós está imune. Se a gente quiser ter uma imunidade, ou seja, não ser passível de passar por uma obsessão, só tem um jeito. Qual é? Adquirirmos a perfeição do Espírito. O dia que nós formos perfeitos, aí sim, nenhuma obsessão nos atinge, porque nós não vamos ter nenhuma brecha, nós não vamos ter nenhum pontinho falho, onde um ou outro irmão infeliz vai conseguir nos pegar. Vocês se lembram, por exemplo, que Jesus foi tentado no deserto, em algumas outras oportunidades? Até mesmo na cruz. Chegou lá um grande chefe das trevas, né, uma alta autoridade dos nossos irmãos infelizes, se aproximou dele e falou: maldiga de todos que estão te condenando. Olha quanta ingratidão o senhor está sofrendo. Tanto bem fez, só ajudou, só fez o bem, só plantou o amor, e olha como que os homens te devolvem, né? Ou seja, pragueje contra todos eles, desabafe contra todos eles. Foi então, nesse diálogo silencioso, que não ficou registro no Evangelho, mas que a doutrina espírita registrou e nos trouxe, acessando os arquivos do mundo espiritual, foi quando Jesus respondeu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí aquele espírito obsessor se afastou. Então vejam, meus irmãos, que em situações, processos obsessivos, nenhum de nós está imune. Todos podemos passar de maior ou menor intensidade, por mais ou menos tempo, e o fato é que precisamos aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé, tal como Emmanuel nos ensina no livro Consolador. Vejam que interessante, na pergunta 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Foi perguntado para Emmanuel. Emmanuel então respondeu o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Vejam aqui que não é crença, é certeza. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E continua Emmanuel nos definindo o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar, ou seja, ficar paralisada em nenhuma circunstância da vida, e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, meus irmãos, quando a gente adquire essa energia vibrante e de força desconhecida por enquanto para nós,
nós passamos a compreender a vontade de Deus em nossa vida em todos os instantes, em tudo, nas dores, nas dificuldades, nos problemas, na ingratidão, no abandono, na indiferença, nas dificuldades materiais. Em tudo a gente vê a mão divina, e em tudo a gente vê uma forma de nos engrandecermos e de darmos um testemunho daquilo que Deus espera de nós, porque cada um de nós às vezes vai ser testado num ponto diferente. Uns já conseguem superar a dificuldade material, outros ainda não. Uns já conseguem ter mais paciência, outros ainda não. Uns conseguem sofrer golpes do orgulho pessoal, outros ainda não. Uns já conseguiram deixar a vaidade de lado, outros ainda não. Então cada um de nós vai passar por testes diversos, e nos quais nós vamos chegar a um ponto um dia de compreender que a vontade de Deus está sendo feita, e vamos resignadamente nos voltar para o Pai e falar o seguinte: seja feita a sua vontade na minha vida. Pois bem, meus amigos, esse trecho registrado por Mateus, ele teve um outro episódio muito interessante, praticamente idêntico, ocorrido com um outro discípulo, com um discípulo específico, de nome Tadeu, que a tradição católica atualmente chama como São Judas Tadeu, conhecido, entre os católicos como o santo das causas impossíveis, ou seja, aqueles a quem os católicos fervorosamente recorrem em situações de maior dificuldade. Pois bem, houve um episódio no qual Tadeu teve uma conversa em particular com Jesus, interessantíssima, justamente a respeito desse tema que estamos estudando hoje. Está lá no livro Boa Nova, no capítulo 7. Nós não temos como ler a história como um todo, mas nós trouxemos aqui os principais pontos, para que sirvam de aprendizado para todos nós. Nesse capítulo intitulado A Luta contra o Mal, começa Humberto de Campos nos contando o seguinte: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros de Jesus com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Então, meus irmãos, de tudo aquilo que acontecia no Evangelho, as situações que mais chamavam a atenção dos discípulos era quando os obsidiados procuravam Jesus, alguns em situação assim impressionante de transtorno, de dificuldade. Vejam, por exemplo, o episódio do endemoniado gadareno, procurem depois no Evangelho, que os irmãos vão observar, que andava nu pelos sepulcros, pelo cemitério que havia na região. Jesus então se aproxima dele e pergunta: como que se chama? E ele então responde: me chamo Legião, porque somos muitos. Evidenciando ali um processo obsessivo complexo e coletivo. Jesus então afasta aqueles obsessores, o homem volta à plena normalidade, ao pleno juízo, e os discípulos então registram aquilo estupefatos. Meu Deus, como pode? Que poder é esse que o Cristo tem? Então eles se espantavam, se admiravam com essa habilidade, com essa virtude presente no Cristo. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-se sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Então, por mais complexo que fosse, Jesus aliviava, Jesus afastava aqueles processos, dando uma condição nova àqueles irmãos que passavam por isso, que nem eles, nem os familiares, nem os conhecidos imaginavam ser possível. Certo dia, em que Jesus se retirou com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente foi trazida até Tadeu, a fim de que ele anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Então teve um dia que Jesus se afastou na direção de Cesareia de Filipe, que tinha Cesareia de Filipe e Cesareia Marítima, duas cidades diferentes
lá da Judeia. Então trouxeram uma senhora obsidiada para Tadeu, para que ele então ajudasse, né? Fizesse ali, trouxesse alívio para ela. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia seguinte, ao anoitecer, na presença confortadora do Cristo, foi possível a infeliz dementada recuperar o senso de si mesmo. Então Tadeu, por mais que fizesse, que orasse, que pedisse a Deus, não conseguiu aliviá-la. Quem que fez? Só Jesus no dia seguinte. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Então olha o que Tadeu pensava. Por que Jesus não ensina isso para nós? Na ausência dele, eu teria ajudado essa senhora, ela teria se curado e se aliviado antes. Por que o Cristo não nos ensina isso? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, dos obsidiados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que com sua autoridade fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Ou seja, segunda pergunta de Tadeu: por que o Cristo não faz uma convocação coletiva, chama todos os obsessores e, como um golpe de mágica, afasta todos, muda todos imediatamente e assim acaba os problemas obsessivos no mundo? Com o cérebro torturado por essas cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas, Jesus então Tadeu então procurou pessoalmente o Cristo numa noite tranquila e lhe expôs as suas preocupações. Foi quando o Cristo então falou com ele o seguinte: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de sua vida? Qual que é o grande propósito da sua vida? O seu grande objetivo? E ele então, inspirado, respondeu o seguinte: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Aí Jesus continuou: se você procura semelhante realidade, ou seja, você ainda não fez isso, você está tentando, você está em processo, você está em andamento com esse trabalho. Por que reclamas do adversário essa realização em primeiro lugar? Se você, meu caro, ainda não construiu o reino de Deus dentro de você, por que exigir isso nos outros? Seria justo esquecer suas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor do nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. E aí Tadeu continuou perguntando o seguinte: quer dizer então, Senhor, depois que Jesus falou que nós todos somos irmãos, quer dizer então que os espíritos do mal, ou seja, o espírito que joga o menino na água, que joga no fogo, que fazia com que aquele gadareno andasse nu pelos sepulcros, quer dizer que esses espíritos são nossos irmãos também? Perguntou admirado o apóstolo. Resposta do Cristo: toda criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Ou seja, meus irmãos, é essa visão do Cristo, que é uma visão que o Espiritismo concorda e desenvolve, mostra para a gente o seguinte: não há ninguém irrecuperável. E nem nenhum irmão nosso, por mais cruel, perverso ou mal que temporariamente seja, um dia não vá modificar-se ou redimir-se. O mal é uma criação precária, provisória e que está fadada a desaparecer. O que é o mal, meus irmãos? É a ausência do bem. O mal não existe em si próprio como uma natureza
como uma essência em si mesmo. O mal é a ausência do bem, tal como, o que é a escuridão? A ausência da luz. Onde não temos luz, temos a escuridão. Onde não tem o bem, temos o mal. Portanto, qual que é o fim, né? Como que o mal vai acabar? Quando o bem prevalecer. É o que o Cristo estava explicando para Tadeu. O discípulo do Evangelho não combate o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Esse livro Boa Nova, meus irmãos, ele é uma grande escola de evangelho para todos nós. O que Jesus está explicando aqui? Todos nós, na condição de espíritas cristãos, não devemos jamais nos combater uns aos outros. Isso significa que eu vou ser conivente com o mal, que eu vou passar a mão na cabeça de quem está fazendo algo errado? Não é isso. Mas que toda pessoa que age de maneira equivocada, nós devemos combater o pecado, o erro, e não o pecador. Nós temos todo o direito de discordar das práticas, das atitudes, das falas de alguém, seja quem for, quando está afastado do bem e da virtude. Mas nós não podemos odiar. Nós não podemos combater a pessoa em si mesmo, porque ele é nosso irmão, é filho de Deus, passível de redenção, de correção e de modificação. Nós devemos deixar claro e discordar dos erros que são praticados. Tal como Jesus com a mulher pecadora, o que ele disse para ela? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É como se o Cristo dissesse, você é minha irmã, eu não concordo com o que você fez. Você está errado. Mas eu não posso te condenar, por quê? Porque Deus não condena. Deus recupera, Deus redime, Deus dá novas chances, Deus perdoa, sem deixar com que a sua justiça deixe de ser feita. Mas acima da justiça do Pai, o que tem? O seu amor e a sua misericórdia. Continua então Tadeu e pergunta o seguinte para Jesus: mas não seria justo convocarmos todos os gênios do mal para que se convertessem à verdade dos céus? E aí Jesus responde o seguinte para Tadeu, né? Tadeu falou o seguinte: mestre, por que o senhor não chama os obsessores todos aqui e converte eles todos de uma vez? Aí Jesus respondeu Tadeu com outra pergunta: por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que o seu coração paternal? Tadeu, nunca esqueçamos o bom combate. Se alguém te convoca ao trabalho ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como oportunidade para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz. Mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres. Porque não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos seus filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Então o que Jesus fala com Tadeu? Tadeu, cuida, meu amigo, das suas obrigações, dos seus deveres. Sempre que tiver oportunidade, ajude, faça o bem, mas não descuide da parte que te compete, porque o seu trabalho que você vai prestar conta. Deus vai vir perguntar para você prestar conta das suas atitudes, e não das atitudes do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho. Você vai prestar contas por você mesmo. O diálogo, meus irmãos, continua. E Jesus, Tadeu perguntando e Jesus explicando. Capítulo 7 do livro Boa Nova. Como o texto é mais longo, nós vamos agora já para o final dele, voltando ao nosso objeto de estudo de hoje. Que Tadeu lá no fim pergunta o seguinte: Senhor,
vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, o que eu preciso para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas dos nossos irmãos? Como fazer o que o Senhor faz? E Jesus responde: voltamos assim no início das nossas explicações. Para isso, Tadeu, você precisa construir o reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de sua vida. Ou seja, Tadeu, você só vai conseguir isso se você se engrandecer moralmente. Se você construir em você mesmo as virtudes divinas. E continua: ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possua no coração. Vá, trabalhe sem cessar pela sua grande vitória. Ou seja, qual que é o grande trabalho? A sua edificação íntima. Melhore-se. Construa em você uma pessoa melhor. É isso que você tem que fazer para você ter as mesmas possibilidades que eu já consegui conquistar. Zela por você e ama o teu próximo, sem se esquecer que Deus cuida de todos. E aqui, meus irmãos, no final vem uma observação de Humberto de Campos muito valiosa para nós que estamos estudando esse tema. Vejam só: Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar da sua substância o mais elevado proveito no futuro. Então Tadeu nunca mais se esqueceu do que o Cristo falou com ele. No dia seguinte, desejando destacar perante os seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, Jesus esclareceu aos apóstolos singelos como se encontra no Evangelho de Lucas. Então é o seguinte: esse tema, meus irmãos, era tão importante, mas tão importante, que Jesus precisou voltar a ele junto dos discípulos, no seguinte sentido, de que cada um de nós tem que começar a construir em si um novo homem, uma nova personalidade, que Jesus então explicou para eles o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não acha, e diz para si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, encontra varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que antes. Então todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era construir-se cada um uma fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Vamos explicar aqui, meus irmãos, para que não fique dúvida para nenhum de nós. Tadeu estava muito preocupado em afastar os obsessores. O que o Cristo diz? Tadeu, isso vai acontecer, meu filho. A partir do momento que você tornar-se uma pessoa melhor, mais virtuoso, as suas possibilidades de ajuda vão aumentar. Mas isso por si só não basta. Por quê? Porque tanto você como os cristãos no futuro, e hoje em dia nós espíritas cristãos, temos nas nossas casas muito esforço e muitas iniciativas de aliviar e de curar o processo obsessivo. Nós temos os passes magnéticos, temos a água fluidificada, temos o culto do Evangelho no lar. Tudo isso é um apoio seguro que nós temos para aliviar ou afastar um processo obsessivo, que funciona. Ou seja, nós ainda não temos as possibilidades do Cristo de afastar imediatamente um obsessor. Nós gostaríamos, meus irmãos, tal como aconteceu com Tadeu,
Tem quadros obsessivos que chegam a essa casa que cortam o nosso coração. Como nós gostaríamos de trazer alívio imediato, mas nem sempre é possível. Agora, por que o Cristo falou em seguinte? Isso só não basta. Porque se a gente afasta o obsessor, mas se o obsidiado não começa a construir em si mesmo essa fortaleza de virtude, uma nova conduta pessoal, o que acontece? O obsessor se afasta, anda por lugares áridos, vai andando por aí, não encontra o que ele queria, até que um dia ele resolve o seguinte: eu vou voltar de onde eu estava, e nos procura novamente. Quando ele volta, como que ele nos encontra? Tomara que não seja assim, mas na maioria das vezes ele encontra o quê? Uma casa varrida e adornada. O que é isso? Encontra o velho Lucas de sempre, né? Com os mesmos vícios, com a mesma impaciência, com o mesmo jeito infeliz de ser, de tratar as pessoas, de se comportar, de pensar. O que ele faz então? A minha casa está mais bonita do que antes, né? Então é o seguinte, eu não vou ficar aqui sozinho não, eu vou chamar meus companheiros. E aí então ele volta, e volta trazendo o quê? Mais 7. 7 significa o quê? Muitos outros. E aí, meus irmãos, como que vai ser meu processo obsessivo então? Muito mais severo, muito mais grave do que antes. Porque eu fui aliviado, recebi um alívio para me modificar, mas voltei a fazer o que eu sempre fazia. E aí então eles voltam e estabelecem um quadro muito mais difícil. Portanto, qual é a essência? Qual é a cura verdadeira da obsessão? Não é o passe, não é a água fluidificada, não é a reunião mediúnica de desobsessão. Chama-se reforma íntima, mudança íntima. É o que Jesus sempre pediu e que voltou a ensinar aos discípulos naquele dia. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Boa tarde a todos. Pedimos a espiritualidade amiga e continue nos auxiliando nos entendimentos desse estudo tão importante a nós, né? E hoje tratando da fé, e como percebemos, Lucas trouxe de uma forma bem clara esses ensinamentos de Mateus. Percebemos aí como a fé é importante nas nossas vidas, como é um item, né? Como diz ali Emmanuel, a luminosidade, né? Essa compreensão, essa certeza que devemos ter, essa confiança em Deus e não em nós. Porque a partir do momento em que confiamos nas nossas forças, que podemos resolver as situações, entra na questão da incredulidade, que é o que Jesus diz ali para os discípulos, né? Não conseguiram ali ajudar aquele menino pela incredulidade. A incredulidade é essa que é filha do materialismo, do orgulho, que traz ali a dúvida, a inconstância, que traz ali a infelicidade e, por consequência, o sofrimento. E por isso mesmo Jesus diz nessa passagem de Mateus: ó raça incrédula e depravada, ou seja, indiferente, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Então, já colocando aí que a incredulidade, ela traz o sofrimento do ser. Emmanuel, numa página, numa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, essa mensagem é titulada Não Crer. No início, ele traz uma passagem no capítulo 16 de Marcos, versículo 16, em que nos fala assim: mas quem não crer será condenado. Quando a gente lê esse capítulo e a palavra condenação, é comum a gente associar a um inferno eterno, a sofrimento eterno, a eternidade. E através de estudos dos livros, das obras da codificação,
Nós temos obras valiosas de Kardec que vêm abordando esse tema, que vêm nos explicando a questão do inferno, né? Nós percebemos nesse estudo que inferno é um estado de espírito. Não existe essa crença de inferno, de lugar, são crenças dogmáticas. É o estado de espírito. E nós dizemos assim, que é aquele momento então, em que o ser entra em sofrimento. É aquele tempo em que o ser se encontra na escuridão do aprendizado, da compreensão, né? O ser não compreende o porquê das adversidades, não compreende a sua posição como criatura, como filho de Deus. É um tempo em que ele se encontra distante da tranquilidade, da serenidade, da paz, da alegria. O inferno, então, é essa intranquilidade, muitas vezes o remorso, né, adquiridos ali, decorrentes a atitudes errôneas, escolhas feitas pelo ser. São Luís, ele nos fala em uma mensagem no Livro dos Espíritos, que Deus não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetualmente ao mal. É o que o Lucas nos explicou. O mal é a ausência do bem. E Deus, ele não criou os seres para ser voltado ao mal. E ele nos diz: pretender-se que nunca melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar um adulto. Porque nós somos, perante Deus, crianças ainda. Temos muito o que aprender, né? E Santo Agostinho nos diz que nos convida a interrogar o nosso bom senso, interrogar a nossa razão quando se fala em condenação perpétua. E ele diz que se acreditar nisso seria negar a bondade de Deus. Então, se eu falo que Deus é infinitamente bom, justo, é o amor supremo, acreditar, né, na condenação eterna, no sofrimento eterno, é negar essa bondade, esse amor, essa justiça. Bom, então nessa página aqui de Emmanuel, ele nos diz assim: os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Então, os descrentes acreditam no material, no que eles podem ver, não têm essa perspectiva da vida futura. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam, senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecido quanto à reflexão e ao discernimento. Então ele está dizendo, olha, aqueles que creem, eles vivem, né, que percorrem o caminho da fé, eles vivem em uma constante expansão de aprendizado. Eles abrem os seus horizontes para o entendimento. Os descrentes não. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados, né? Então essa é a condenação que Jesus fala. É essa escuridão, é esse momento em que o ser ainda está fechado ali, é como se estivesse numa redoma, né?
veem somente o que querem. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê e por quê? A justiça de Deus conjuga a misericórdia e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam-se a si mesmos às mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas adquirirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagar. Então a fé, quando a pessoa ali acende essa lâmpada da fé, pode vir qualquer tempestade que vier, ventos ali assustadores, que ela não vai se apagar. Nós temos, porque a nossa confiança é em Deus. Agora, a descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam, e nada entende além da noite e do pântano, a que se condena por deliberação própria. Então, esse tempo em que o ser encontra, nessa situação de descrença, é por escolha. Bom, para ilustrar essa página de Emmanuel, Jesus utilizava de muitas parábolas, histórias, para que a gente compreenda melhor os ensinamentos. Eu trouxe aqui, no livro Libertação, de André Luiz, no início do livro, trazem uma lenda egípcia do peixinho vermelho. Então vamos aqui, ela é grande, essa lenda, mas eu vou resumir um pouquinho, para a gente entender aqui o que Emmanuel quis nos trazer. Então diz a lenda que no centro do formoso jardim havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado através de grade muito estreita. Então tinha uma grade que entrava ali a água, para aquele lago. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestalarem e satisfeitos em complicadas locas. Locas são aquelas lajes em que o peixe encontra, que é a toca do peixe, vamos dizer assim. Então eles se encontravam ali a deleitarem com aquilo que eles tinham. Elegeram um dos cidadãos de Barbatana para o encargo de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre gula e preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar nos nichos barrentos. Então ele se encontrava ali perdido, entre aqueles peixes maiores. E essa situação deixava esse peixinho incomodado. Ele não estava feliz ali. Então ele resolve buscar outros ares. E antes, ele faz o seguinte: não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, pobrezinho não dispunha de tempo para lazer, então ele começa a estudar com bastante interesse. Ele começa a estudar o lago. Fez um inventário, fez uma lista detalhada de tudo que havia naquele lago. Todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos que precisava, onde reunia, e sabia onde reunia maior massa de lama. E depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, de longas investigações ali minuciosas, ele encontra então a grade do escoador. E nisso,
à frente da imprevista oportunidade de ventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Então ele resolve, sair daquela situação em que ele se achava e resolve pesquisar então outros rumos, e ele optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Então vejam bem, apesar dele estar muito magro, ele no passar pela grade, ele perde algumas escamas, ele machuca, mostrando aí que toda mudança requer esforço, toda renovação requer esforço, e muitas vezes dolorosos, muitas vezes, porque burilar, tirar de nós aquilo que trazemos por muito tempo, vícios, que trazemos por muito tempo, não é fácil não, é difícil, e aí esse esforço do peixinho, mas ele conseguiu passar, ele não se deu por vencido, e pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens ricas de flores e sol que os defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Então nada o impediu, e ele começa a ver, então abrir os horizontes, começa a ver nova vida, E tem uma mensagem do irmão, acho que é José, no Evangelho, que ele nos fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E ele trazia em si essa esperança, esse peixinho. E ali, então, ele começa a sua aventura. Ele chega ao rio, pelo aquele canal, ele chega até o rio. Ali no rio, ele vai até a margem, então ele começa a ver ali as casas, palácios, pessoas. Ele encontra ali com outros peixes que começam ali lhes dizerem, a passar ali informações para ele do que ele devia tomar cuidado, do que não devia, e até mesmo falar acerca do oceano, que era muito maior, E aí então ele continua até conseguir chegar ao oceano. E aí abre mais o campo de visão. E ali fala que ele chega, inclusive, ele até se depara com uma baleia, chega próximo à baleia e acaba sendo comido por essa baleia. E quando ele encontra lá dentro da baleia, ele ora com tanta fé que essa baleia começa a ter o soluço e acaba cuspindo de volta ao oceano. E ele continua o seu caminho já levando essa experiência, que ele teria, tomar certos cuidados. É um aprendizado novo que ele levava. E até que ele chega a um coral, um castelo de coral, encontra novas criaturas, e ali ele conversa, ele diz àquelas criaturas tudo o que ele passou, todas as dificuldades enfrentadas, até chegar naquele lugar. E aquelas criaturas então começam a dizer a ele que ali ele estava seguro, que ele não precisava preocupar, que ali ele tinha segurança. E ele começa então a pensar nos seus irmãos, nos amigos de infância, nos peixes que permaneciam naquele lago, e se enche de compaixão. E ali então, encorajado pelos novos amigos, pela generosidade de todos, ele resolve voltar. Faz o percurso todo, já experiente, já com mais aprendizado, e vai até aqueles peixes do lago. Chegando naquele lago, ele observa que está tudo a mesma coisa. Todos os peixes só engordando, só ali na preguiça, vivendo aquele mundinho. E aí ele começa a contar todas as experiências que ele teve, falar de uma nova vida. Porém, eles não aceitam. Porque ele diz assim, que para alcançar essa nova vida, precisava pagar um preço. Aí pesa, Aí pesa. E aí então disseram para eles: olha, vocês vão ter que emagrecer. Para poder passar pela grade,
Vocês vão ter que fazer o esforço e emagrecer. E ali eles não acreditam, não recebem, eles até mesmo dizem a ele: olha, grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbem o bem-estar, nosso lago é o centro do universo. Veja, é o centro do universo, é o que Emmanuel fala, né? Da descrença. O descrente, ele vive pela própria sombra, ele não abre os horizontes, como esses peixes. Eles acreditavam que não existia mais nada além daquilo. E aí diz: ninguém possui vida igual à nossa. E ali então, expulso, o peixinho volta ao palácio de coral. E nos diz depois que há alguns anos apareceu pavorosa e devastadora seca. E as águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Olha aí o sofrimento, né? O sofrimento, a perda da oportunidade pela incredulidade, né? E para finalizar a minha participação, eu trouxe uma mensagem que eu achei tão interessante, tão bonita, de São Bento, da Revista Espírita, abril de 1860, que ele fala sobre o incrédulo. E ele nos diz assim: vossa doutrina é bela e santa. Então ele está falando sobre a doutrina espírita. E ele fala: vossa doutrina é bela e santa. Sua primeira baliza está plantada e solidamente plantada. Por quê? A doutrina espírita, como sabemos, é o consolador prometido por Jesus. A base da doutrina espírita é Jesus. Espiritismo sem Jesus não existe. Espiritismo não é fenômeno. Espiritismo é Jesus. Jesus, o que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade absoluta. Então, por isso é que São Bento nos diz: ela está solidamente plantada, porque ninguém vai destruir essa verdade. E ele diz: agora não tende senão que marchar. Nós já temos essa base sólida. Precisamos marchar, fazer como esse peixinho. E o que vai nos dar força para fazer como esse peixinho? A fé. É o acreditar, é o confiar em Deus. Ela que vai trazer essa energia. E por isso mesmo, o primeiro subtítulo aqui do capítulo 19 de Kardec é o poder da fé. O poder que a fé tem. E é ela que vai nos fazer caminhar, marchar. E ele diz: o caminho que vos é aberto é grande e majestoso. Bem-aventurado o que chegar ao porto. Quanto mais adébitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Então aí ele já vai nos convidar. Quando nós abrimos os nossos horizontes, o nosso aprendizado, e temos essa certeza, nós encontramos pelo nosso caminho irmãos que ainda não pensam como nós, não têm essa certeza como nós. E aí é um convite a auxiliarmos, a ajudar, a dizer a eles da felicidade que encontramos quando nós assumimos essa postura, quando nós acreditamos e confiamos em Deus. E aí ele diz: mas para isso, para esse trabalho, não se deve abraçar a doutrina friamente. É necessário ter ardor, e este ardor será dobrado, porquanto Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Esse ardor é esse desejo, né, excessivo, é a paixão. Porque a paixão, diferente do que a gente acredita, do que a gente entende, a paixão
ela é uma força movedora. Ela tem a capacidade é um sentimento intenso capaz de transformar ali pensamentos, ações. O problema é que nós, que equivocamos ali na interpretação do que seria paixão. Nós associamos a paixão a sentimentos, a sensações materiais, as sensações do corpo, como o amor, né? Mas a paixão em que se fala, e eu não vou ter tempo de trazer aqui, mas no Livro dos Espíritos, me parece da questão 907 em diante, para mim, Lucas, eu acho que é 907 em diante, tem um subtítulo que fala, é isso mesmo, 907 em diante, um subtítulo que fala de paixões. Aqui vai estar explicando o que é a paixão. A paixão é essa força que faz com que o homem trabalhe, né? que ajude o homem ali, como diz aqui, paixões são alavancas que duplicam a força do homem, auxiliam na execução do desígnio da providência, então do trabalho para o bem, né? Essa é a paixão, e é isso que ele fala, abraçar essa doutrina com o coração aberto, com paixão, compreender a doutrina. Dentro disso é necessário o estudo, a compreensão da doutrina, né? E todos os que trouxerdes serão outras tantas ovelhas entradas no redil, pobres ovelhas meio tresmelhadas, né? Ovelhas aí perdidas. Crede, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um cantinho no coração que gostaria de ocultar a si mesmo. Pois bem, é esse cantinho que ele deve procurar encontrar. É esse lado vulnerável que deve atacar. Vejam bem, uma pequena brecha deixada aberta intencionalmente por Deus para facilitar a criatura o meio de retornar ao seu seio. Por quê? Já viram assim que às vezes a gente conversa com as pessoas e elas falam, independente de ter condição financeiras ou não, às vezes a pessoa fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas eu preciso buscar algo, né? Eu sinto que eu preciso de algo a mais, né? Sente um vazio, é essa brecha. E São Bento nos explica aqui, essa busca constante do homem a Deus. Essa brecha só vai ser preenchida por Deus. Você pode procurar ali um curso novo, vou fazer uma viagem, não, mas tá faltando algo, então vou aprender a dançar. Não, mas não é isso, tá faltando, vou aprender a cozinhar. Não, mas ainda não é isso, vou aprender uma outra coisa. E nada vai preencher esse vazio, porque esse vazio, como ele diz, é o que vai fazer a criatura voltar a Deus. E esse voltar é o quê? É porque Deus esqueceu de todos? Não, não é isso. Porque inclusive aqui, nós temos uma mensagem aqui, na questão 963, em que Kardec diz assim, pergunta assim, com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E a resposta para ele: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequenino que seja, nada para a sua bondade é destituído de valor. Então Deus nos ama igualmente. Deus nos ama igualmente e não desiste de nós, né? Bom, meus irmãos, que Jesus nos ampare, nos fortaleça a nossa fé, né, a nossa caminhada, para que consigamos aprender mais, abrir nossos horizontes, não é? Não é tão bom esse momento em que estamos aqui, né? Não é tão bom essa troca de informação, de energia, né? Um abraço, um carinho, é tão bom, é o nosso banquete para o espírito, porque precisamos alimentar o nosso espírito, e é isso que nos fortalece.
Que Jesus abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de aprendizado, paz, reflexão. Pedimos ao nosso irmão Carlos que nos faça a prece. Jesus, meu bom e amado Mestre, nós queremos agradecer a instrução que nós recebemos, a inspiração que você nos traz, para que a gente possa continuar o nosso desafio de instaurar o reino de Deus em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o poder, o reino, a misericórdia e a glória para todo sempre. Amém. E com essa prece pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter médico, os que forem pegar a ficha permaneçam